Entra no ar Prosa e Cuia, pedindo a devida licença de vocês. Estamos iniciando mais um programa e eu me permito dar um passeio na mitologia romana, pedir licença a Júpiter, também pela mitologia grega, e o Vulcano, o ferreiro do Olimpo, para falarmos sobre uma pessoa que foi um verdadeiro vulcão quando subia na tribuna, quando caminhava numa sala de aula ou fazia qualquer outro discurso usando daquela verve que Deus lhe concedeu. A página de hoje, Por que Inesquecível, nós falaremos sobre o vulcão Georgino Jorge de Souza. Baiano inesquecível, professor inigualável, um soldado de primeira grandeza. E para falar sobre tão eminente pessoa, o mais adequado também é um baiano que convive com a gente, que foi aluno de Georgino, que foi confrade de Georgino, hoje também escritor e presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Montes Claros, nosso amigo Dário Cotrim. O Dário, é uma satisfação muito grande tê-lo aqui conosco e, a primeira face, te agradecer pela aquiescência ao nosso convite, a sua satisfação em aceitar o nosso chamamento para conversarmos sobre Georgino Jorge de Souza, saudoso professor Georgino, o coronel Georgino, como também outros dizem. E eu sei que você vai concordar comigo de que Georgino é inesquecível. Concorda? E você pode justificar essa concordância? Sem dúvida. O coronel Georgino Jorge de Souza é uma pessoa inesquecível. Ele, como se sabe, baiano da cidade de Guanambi, não obstante dizer muitas vezes ele sua mesmo terra, né? Eu também sou de Guanambi, nós somos conterrâneos de uma mesma cidade. Mas isso, não obstante ele dizer várias vezes que ele era de Caetité. Mas há uma explicação a respeito disso. O coronel Georgino nasceu lá por volta de 1923. Guanambi tinha apenas 3 anos que estava independente. Era ainda uma cidade em formação. E Guanambi naquela época ainda não tinha, como se diz, no seu berço cultural e intelectual, pessoas ilustres que pudessem representar a cidade. Ao passo que Caetité, uma cidade vizinha, já contava no seu esbojo várias pessoas ilustres. Nós podemos citar aí o Marcelino José das Neves, por exemplo, que foi o primeiro historiador brasileiro a escrever um romance do interior do Brasil, que foi Lavras Diamantina, escrito por Marcelino José das Neves de Caetité. Naquela época do Georgino, por exemplo, o Diocleciano Teixeira era um grande coronel, um grande chefe político da cidade de Caetité. E pai do ilustre Anísio Teixeira, que foi, como se diz, na época o Georgino conheceu muito bem o Anísio Teixeira e foi um dos maiores educadores que o Brasil teve. Não obstante a isso, nós ainda podemos citar o nome do Plínio de Lima, que nasceu em Caetité, que foi colega e amigo pessoal do Castro Alves, do poeta Castro Alves. Antônio de Castro Alves. Haja vista. Corralinho. Haja vista que o Castro Alves gostava muito de caçar. E nós temos registro, inclusive, que o Castro Alves esteve em Caetité e Guanambi fazendo caçada. Aliás, o disparo da espingarda na perna dele. Mas foi em São Paulo. Foi em virtude de uma caçada, mas em São Paulo. Também, com relação a Castro Alves, nós temos Otaviano Xavier de Carvalho Cotrim, que é até um parente nosso, um trisavô meu, que também estudou em Recife, junto com Castro Alves, que era também amigo particular de Castro Alves. Então, Georgino Jorge via em Caetité, né, uma terra muito promissora com relação à intelectualidade. E ele já tinha isso dentro dele. Ele queria ser uma pessoa intelectual. Ele queria ser uma pessoa de conhecimento vasto. O pai de Georgino chamava-se Jorge Francisco de Souza. Era tenente da Guarda Municipal, da Guarda Nacional. Você percebe que ser tenente naquela época só alguém que tinha um certo finanças, né? Finança e tal. E ele era tenente da Guarda Nacional
o tenente Jorge Francisco de Souza, que era casado com Sabina Moreira de Souza, a mãe de Georgina. Mas acontece, com o tempo, o seu Jacinto, ele perdeu finanças, ele ficou pobre. E aí ele foi para Caetité, e lá em Caetité, inclusive, o próprio Georgino conta no livro dele, Memória de um Soldado de Polícia, que a mãe dele ia para Santa Luzia vender doces e biscoitos para sustentar a família. Então, quando Georgino tinha essa faixa de uns 14 anos de idade, o pai dele foi embora para Belo Horizonte e levou a família deixando Caetité. Mas o Georgino, ele jamais, nunca, ele nunca esqueceu da Bahia, dessa Bahia sofrida, do sertão baiano. Mas o Georgino, ele é natural de Guanambi mesmo, não é de Caetité. Ô Dário, então, esta sequência do militarismo, né, na vida do Georgino tem o que dizer dos antepassados. Sem dúvida, o Georgino, ele como se diz, estava seguindo o caminho do pai dele, né? O pai dele era uma pessoa muito respeitada em Guanambi. O Coronel Lázaro, que foi muito amigo do Coronel Georgino também, que inclusive o Coronel Lázaro é meu primo, né? Lá também de Guanambi. O Coronel Lázaro nos contou que o pai dele, que é Tilezinho, que era o pai do Coronel Lázaro, que era muito amigo do seu Jorge, o pai do Coronel Georgino. E que seu Jorge tinha um comércio lá em Guanambi e que naquela época faltava água, o povo não tinha água para beber. E que o Coronel o Tenente Jorge comprou um pote imenso, né? Colocou em frente da venda dele, que ele tinha uma venda lá em Guanambi, colocou em frente da venda dele que era para o pessoal da roça beber água. E beber água. Então era uma coisa que... Solidariedade contado por Tilezinho, que é o pai do Coronel Lázaro Francisco Sena. Beleza. O Cotrim, o Georgino, desde cedo já demonstrava, pelo que você sabe, esse entusiasmo pela tribuna, nessa arte de fazer discurso. Caso a resposta seja afirmativa ou negativa, nós gostaríamos de ouvir no terceiro bloco, porque agora nós vamos fazer uma pausa para os nossos comerciais.